Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salvação não é questão de vida religiosa na formalidade, cumprindo a devoção, vivendo usos e costumes, praticando as ordenanças legais estabelecidas pelos sistemas, pelos homens, pelas instituições religiosas. Salvação é questão de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nessa verdade você tem que andar, prosseguir, estar firme, se manter, esperar, confiar, acreditar na verdade de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo. Quer ver uma questão que eu estou falando aqui sobre salvação é questão de conhecimento ou de vida formalidade dentro de religião? Deus diz assim ao seu povo, usando o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Sem conhecimento, o diabo ciranda, o diabo destrói, o diabo tem vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há libertação com culto de libertação. Quer libertar o feiticeiro? Prega a palavra para ele, que ele vai conhecer a verdade e vai ser liberto. Quer libertar o macumbeiro? Prega a palavra para ele. A oração é importante, mas não há libertação sem palavra. A Bíblia não ensina que a oração liberta. A Bíblia ensina que a palavra que liberta. É a palavra que é a espada do Espírito. É a palavra que é luz, que ilumina o entendimento. É a palavra que dá vida aos que estão mortos. É a palavra que incomoda Satanás. É a palavra que Satanás está preocupado em tirar do coração, do meio do povo de Deus. Pode viver movimento, pode viver culto de poder, pode viver culto de libertação, pode viver culto da campanha, da marcha, pode viver a formalidade religiosa, pode viver a sua crendice dentro das suas religiões, pode praticar os seus usos e costumes, suas devoções, pode viver obedecendo os rituais da igreja, as ordens da igreja, mandamentos da igreja. Isso não incomoda o diabo. Jesus falou lá em Lucas capítulo 8, versículo 12, que quando alguém ouve a palavra, o diabo vem e tira a palavra do coração de quem ouviu, para que ele não se salve crendo na palavra. Esse texto está incluído no contexto da parábola do semeador. É muito importante ali também. Meu irmão, a Bíblia é muito rica em ensinamento para edificar a igreja. E o povo vive perdendo tempo com esses movimentos e deixando de ser edificado. Procure uma igreja que tenha um pastor compromissado com o ensino e com a doutrina. Procure uma igreja que tenha compromisso com a instrução da palavra de Deus, que tenha um pastor que te conduza no conhecimento da verdade que liberta, e não dentro de movimento te ensinando a viver ritual, devoção de igreja, indo para culto, cumprir tabela de culto, cumprir trabalho de igreja, viver ritual dentro de igreja. Não! Igreja é local de ensino, de instrução. E Deus levanta, capacita, vocaciona, porque quem chama pastor, quem levanta pastor, quem escolhe pastor é Deus, não é o homem, não é seminário, não é outro pastor, não é derramando óleo de unção, que não existe isso na igreja, óleo da unção, óleo não sei de quê, para consagrar. Ser pastor não é questão de consagração da mão de ninguém. Ser pastor é vocação e não consagração. Não é seminário que faz, não é curso de teologia, é a vocação que Deus dá àquele que Ele chamou para o pastor. Ele dá o dom, a capacidade, o conhecimento para manejar bem a sua palavra. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos da palavra, do conhecimento de Deus, para crescer, para estar firme, para não ser derrotado. Deus diz, usando o profeta Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Esse é o propósito do diabo,
levantar uma igreja com muito poder, muito movimento, mas sem conhecimento. É isso que o diabo tira da igreja, é a palavra. Quantas igrejas não têm mais compromisso com a pregação, com a doutrina? Os pastores hoje, muitos dos pastores, não estou generalizando porque tem igreja que se mantém fiel à palavra. Mas a maioria das igrejas não tem mais compromisso com a palavra. Os pastores hoje estão preocupados em convidar pregadores, profetas, criar movimento, criar culto, culto de poder, culto disso, culto daquilo. É tanto título de culto, é tanta atração no culto, é tanto movimento no culto, e tudo isso é uma estratégia do diabo para tirar a palavra da congregação, para que essa congregação não cresça, não se fortaleça, não se encha do poder e nem da graça de Deus, e viva uma igreja morta, sem Deus, porque a igreja que não tem a palavra, não tem Deus. A doutrina foi colocada, a palavra ela é a importância da igreja. A igreja tem que estar firmada na palavra. A igreja, você não foi chamado para obedecer igreja. Você foi chamado para ser igreja, firmado na palavra de Cristo. Deu para entender? Você foi chamado para obedecer a Cristo e não igreja. Você é a igreja. Ah, mas irmão Wellington, a Bíblia diz que devemos obedecer nossos pastores. Eu concordo, está na Bíblia. Mas também, a Bíblia diz que devemos obedecer pai e mãe. A mulher obedece o marido. Você também tem sido ensinada nisso? Ou o teu pastor só mostra isso para você? Para você ficar submissa ao pé dele? Não, obedeça seu pastor. A Bíblia diz que devemos obedecer ao pastor. Mas a Bíblia diz que devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Devemos obedecer, a mulher deve obedecer e ser submissa ao marido e não ao pastor. Tem mulher que obedece mais o pastor do que o marido, está errado. A Bíblia manda os pais obedecer os filhos obedecer os pais. Manda ou não manda? E por que essa reverência toda só para o pastor? A Bíblia manda obedecer, mas não se submeter. Aqueles que governam bem, aqueles que doutrinam a congregação dentro da palavra, mas aqueles que não governam bem, aqueles que não estão compromissados com a palavra de Deus, desprezem, nem ouça e não siga a direção deles, porque você é chamado não é para ser discípulo de pastor nem de igreja. Se você é cristão, você é chamado para ouvir, guardar e praticar a palavra de Cristo, obedecendo, submetendo-se e praticando e defendendo e pregando ela. Muitos estão pregando a igreja. Muitos estão pregando a igreja. Ah, irmão, venha para a igreja. Ei, se entregue a Cristo. Não é venha para a igreja, não. A mensagem do Evangelho não é venha para a igreja. A mensagem do Evangelho é creia e se converta a Jesus. Então salvação não é questão de vida religiosa. Salvação é questão de conhecimento. Por quê? Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Ouvir é levar conhecimento. Ouvir é ser instruído. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Romanos 10, 12 e o 13. Como crerão se não ouviram para crer? Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Quem crê será salvo. Mas como vão crer se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É aí que Deus entra em ação. Deus envia os seus ministros, seus pregadores, seus evangelistas, seus homens que estão compromissados com Ele para pregar a palavra dEle, para que esta palavra venha levar paz e salvação e esperança ao mundo, aqueles que estão perdidos. Dentro do conhecimento da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que significa isso? A lâmpada esclarece, ilumina, nos dá conhecimento daquilo que está obscurecido. A palavra tem esse poder. Ela ilumina o entendimento. Ela restaura a mente do homem que foi corrompida, fechada e entenebrecida. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, que é a doutrina de Cristo. A luz é o entendimento. Para você entender, compreender, você tem que ser ensinado.
instruído. Mas o Deus desse século, Satanás, ele cega. Segundo as Coríntios 4:4. Então, salvação é questão de conhecimento e não questão de formalidade religiosa, não é? Crescei na graça e no conhecimento, a Bíblia nos ensina.